Você já reparou como hoje em dia sua mente quase nunca está sozinha com você? Antes mesmo de levantar da cama, o celular vibra. Mensagem, notificação, alguém postou algo, outra pessoa respondeu, um vídeo novo, um e-mail, uma notícia urgente, outra notícia urgente que já substituiu a anterior. Você nem levantou ainda, mas sua atenção já foi capturada, fatiada, revendida. E no meio desse bombardeio silencioso, vem uma sensação estranha. Você está sempre por dentro de tudo, mas ao mesmo tempo sente que está perdendo a coisa mais importante de todas, a sua paz interior. Você abre o aplicativo só por um segundo, e quando percebe, se passaram 20, 30 minutos. Não foi um ataque, não foi um assalto. Foi um roubo educado, discreto, permitido. Cada notificação pediu licença e você deixou entrar. E pouco a pouco, a sua mente foi deixando de ser um templo para virar corredor de shopping. O estoicismo não nasceu num mundo com celular, internet e redes sociais. Marco Aurélio não tinha feed para atualizar. Sêneca não precisava lidar com o grupo de WhatsApp da família. Epícteto não via a vida inteira das pessoas passando diante dele em vídeos de 15 segundos. Mas eles lidavam com algo que, no fundo, é a mesma coisa. Distrações constantes, ruídos externos e pressões que tentam sequestrar o eixo interno. A tecnologia muda, a natureza humana não. É por isso que os ensinamentos estoicos funcionam tão bem hoje. Eles são, na prática, uma arte de proteger a mente em qualquer época, inclusive na era das notificações infinitas. Repara como seu dia é desenhado pela atenção, e não pelo relógio. Você não mede o dia em horas, você mede o dia em coisas que te pegaram. A mensagem que te irritou, o vídeo que te prendeu, a notícia que te deixou ansioso, a comparação que te fez sentir pequeno. Cada uma delas leva um pedaço da sua energia, da sua clareza, da sua presença. Você se sente cansado, mas muitas vezes esse cansaço não vem do que você fez, vem do que você deixou entrar. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Hoje, talvez ele escrevesse, não é que você tenha pouca mente, é que você a entrega a qualquer notificação que pisca. Pensa na sua atenção como um feixe de luz. Onde você coloca essa luz, as coisas crescem. Se você joga essa luz em tudo ao mesmo tempo, nada aprofunda. É como tentar ler 10 livros ao mesmo tempo, virando uma página de cada um a cada 20 segundos. Não é leitura, é ruído. O mundo digital descobriu uma coisa poderosa. A sua atenção é o bem mais valioso que você tem. Por isso existem equipes, algoritmos, estratégias inteiras voltadas para uma única pergunta. Como eu mantenho essa pessoa olhando para a tela por mais tempo? Mas existe uma pergunta que quase ninguém te convida a fazer. Essa tela merece a minha atenção? A visão estoica começa por aí. Os estoicos não tinham timeline, mas tinham arena. Não tinham notificações, mas tinham boatos, intrigas, fofocas, convites para distrações constantes. E o tempo todo precisavam escolher. Eu me deixo puxar por isso ou escolho manter minha mente no que realmente importa? Epícteto insistia que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em não ser escravo de nada. Hoje, a escravidão tem outra aparência. Não são correntes visíveis. É uma dependência silenciosa. A incapacidade de ficar 5 minutos sozinho com a própria cabeça sem buscar um escape. Quando você não aguenta o próprio silêncio, qualquer estímulo serve. E quando qualquer estímulo serve, qualquer coisa te controla. A tensão estoica não é sobre virar um monge isolado, jogando o celular fora, vivendo numa caverna. Você vive no mundo moderno, trabalha, estuda, se conecta, se comunica. O problema não é a tecnologia. O problema é quando a tecnologia vira a dona da sua mente. É como um navio. O mar não é inimigo, mas se você esquece quem está segurando o leme, qualquer onda decide o seu destino. No fundo, você sente isso. Há dias em que você percebe que passou horas pulando de notificação em notificação e no final vem aquele vazio estranho. O que eu realmente vivi hoje?
Você foi preenchido de imagens, opiniões, pequenos conflitos, mas por dentro continua com a sensação de estar em falta consigo mesmo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs, lembrando que encontraria pessoas difíceis, situações injustas, imprevistos. Era a maneira dele preparar a mente para não ser sequestrada pelo primeiro choque do dia. Hoje, o choque do dia chega em forma de alerta na tela. Uma mensagem atravessada, uma provocação, uma comparação, uma notícia que acende medo. Você não controla o que aparece na tela, mas controla o que você acolhe na mente. Essa diferença é onde o estoicismo começa a mudar tudo. Quando você está no modo automático, cada notificação é um comando. Vibrou, você pega. Apitou, você abre. Acendeu, você olha. É quase um reflexo do corpo, como piscar. Só que junto com esse reflexo, vem outro. A mente se fragmenta. Você está estudando e de repente responde uma mensagem. Está comendo e sem perceber está rolando o feed. Está falando com alguém, mas metade da sua consciência está em outro lugar. Você vai se esvaziando do presente. O estoicismo entra como uma espécie de contra-ataque interno. Ele te convida a recuperar a autoridade sobre onde a sua mente repousa. A pergunta deixa de ser o que o mundo está me jogando agora e passa a ser no que eu escolho colocar minha consciência neste momento. Essa troca parece sutil, mas muda a qualidade inteira do seu dia. Imagina a sua mente como uma casa. Cada notificação é alguém batendo à porta. Você não precisa abrir para todo mundo, e muito menos precisa convidar todo mundo para sentar na sala e ficar o dia inteiro com você. Mas é isso que acontece quando você vive em modo automático. Qualquer coisa entra, se instala e fica. Uma crítica que você lê às 8 da manhã pode ocupar a sua cabeça até a noite. Uma comparação rápida com alguém na rede social pode corroer, sem você perceber, toda a sua autoconfiança ao longo do dia. Um vídeo que te desperta um medo que nem é seu pode te deixar agitado por horas. Tudo isso são intrusos invisíveis que você deixou entrar. A atenção estoica é aprender a ser porteiro da própria mente. Não se trata de ser indiferente, frio, desligado do mundo. Os estoicos sentiam, sofriam, se alegravam, amavam. A diferença é que eles se recusavam a entregar o comando da própria alma às circunstâncias. Hoje, as circunstâncias chegam em forma de tela, mas a lógica é a mesma. Talvez você já tenha notado como é difícil ler um livro sem pegar o celular só para ver uma coisa. Como é quase automático abrir um aplicativo sem nem saber por quê, apenas porque sua mão já decorou o caminho. Como é raro terminar uma refeição sem ter olhado nenhuma vez o visor. Isso não é falta de caráter, é condição humana exposta a estímulos que foram desenhados para serem irresistíveis. E é aí que o estoicismo volta a ser uma espécie de tecnologia antiga para um problema moderno. Ele te oferece princípios simples e profundos para recuperar o eixo no meio dessa avalanche. Quando Marco Aurélio escreve que a mente se tinge da cor de seus pensamentos, ele está, na prática, descrevendo exatamente o que acontece quando você passa o dia inteiro se expondo à ansiedade, comparação, raiva e urgência. A mente vai ficando da cor do feed. E se o feed é caótico, você vai sentindo esse caos por dentro. Você não precisa odiar a tecnologia, mas precisa decidir se vai ser moldado por ela ou se vai usá-la com consciência. A introdução que você está ouvindo agora não é um discurso contra o seu celular, contra as redes ou contra o mundo digital. É um convite para você perceber que existe um você antes de qualquer notificação. E é esse você que o estoicismo quer proteger. Ao longo desse vídeo, nós vamos conversar sobre como recuperar presença, foco e serenidade num mundo que grita o tempo inteiro pelo seu olhar. Vamos falar sobre como o pensamento estoico pode te ajudar a sair do piloto automático, a deixar de ser puxado por todo estímulo e a construir uma atenção mais forte, mais seletiva, mais sua. Não vai ser uma conversa de perfeição, de jogue tudo fora e vá para o mato. Vai ser uma conversa de realidade. Você vive conectado, mas não precisa viver escravizado.
você pode continuar usando as ferramentas do mundo moderno, só não pode deixar que elas usem você. Se enquanto ouve isso, você sente que está perdendo a própria atenção para coisas que não merecem tanto poder sobre sua mente, fica comigo até o final. Talvez esse seja o primeiro momento do seu dia em que alguém não quer capturar o seu foco, mas te devolver o controle sobre ele. E se esse tema faz sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é justamente essa: aprender juntos a trazer a filosofia para o mundo real, para o mundo digital e transformar o jeito como você se relaciona com a sua própria mente. Percebe como quanto mais você se acostuma a viver cercado de notificações, mais raro fica aquele estado de presença profunda? Aquela sensação de estar inteiro em uma coisa só, seja lendo, conversando, estudando ou simplesmente caminhando, vai sendo substituída por uma atenção picotada, sempre em alerta, sempre pronta para ser interrompida. O mundo digital treinou a sua mente a esperar o próximo estímulo. Você está com o celular na mão e mesmo quando nenhuma notificação chega, uma parte de você fica num modo de espera, como se algo estivesse prestes a acontecer. E de certa forma, isso é o oposto do que os estoicos chamariam de mente tranquila. É uma mente em vigia constante, mas não de si mesma, e sim das telas. Os estoicos falavam muito sobre o governo de si. Para eles, a vida boa não era a vida sem problemas, mas a vida em que você é capaz de ser senhor das suas reações, dos seus impulsos, do seu foco. Hoje, o cenário mudou, mas o desafio é o mesmo. Quem governa a sua atenção? Quando você vive correndo atrás de cada vibração, de cada aviso, você vai aos poucos entregando esse governo. É como se você tivesse nas mãos um farol poderosíssimo, a sua atenção, e em vez de escolher onde apontá-lo, fosse apenas reagindo a qualquer clarão que aparece na noite. O resultado é um horizonte cheio de pontos iluminados, mas nenhum caminho realmente clareado. A filosofia estoica começa justamente com um movimento inverso. Em vez de sair reagindo ao mundo, você volta para dentro e pergunta: o que é realmente meu aqui? Epicteto repetia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. No mundo das notificações infinitas, isso ganha um novo peso. Você não controla quem posta, o que viraliza, quais assuntos surgem do nada e tomam conta das conversas, mas você continua sendo responsável por algo essencial, o que você permite que ocupe a sua mente. Essa responsabilidade, porém, é cansativa. É muito mais fácil viver no piloto automático e deixar que as plataformas decidam o que você vai ver, pensar e sentir. Só que essa facilidade cobra um preço. Ansiedade, comparação constante, sensação de estar sempre atrasado em relação a todo mundo, dificuldade de se concentrar em algo simples por poucos minutos. Sêneca chamaria isso de vida desperdiçada. Ele dizia que as pessoas são cuidadosas com o que possuem em termos materiais, mas extremamente generosas com aquilo que é mais precioso, o próprio tempo. Hoje você poderia acrescentar, generosas com aquilo que é ainda mais íntimo, a própria mente. Você dá a sua atenção para qualquer coisa que faz barulho e depois se pergunta por que é tão difícil sentir paz. Imagina a sua atenção como um jardim. As notificações são sementes jogadas o tempo todo por mãos invisíveis. Manchetes alarmantes, opiniões extremas, fofocas, provocações, promessas de prazer instantâneo. Se você simplesmente deixa tudo cair e germinar, o que cresce é mato, confusão, distração, cansaço mental. Atenção estoica é quando você começa a olhar para esse jardim e assumir o papel de jardineiro. Não é lutar contra a existência das sementes. Elas continuarão sendo jogadas. É decidir o que você permite que crie raízes ali dentro. No mundo digital, o ruído é apresentado como urgência. Tudo parece ter que ser consumido agora. A notificação pisca como se dissesse: se você não olhar neste instante, vai perder algo importante. A mente, já condicionada, reage. Mas pergunte a si mesmo: quantas coisas que você abriu no impulso realmente tinham importância profunda para a sua vida? Quantas eram apenas distrações bem embaladas?
Os estoicos aprenderam a fazer uma coisa que hoje é quase revolucionária: diferenciar o impacto do evento da escolha do julgamento. Algo acontece fora, uma palavra, uma notícia, uma imagem, e a mente tende a pular direto para a reação. Medo, raiva, inveja, ansiedade. Epicteto lembrava que não é o evento em si que te perturba, mas a interpretação que você aceita. O mundo digital é uma fábrica de eventos externos. A cada deslizar de dedo, mais estímulos. Sem um mínimo de vigilância sobre o que você pensa sobre isso, a sua mente vira refém de tudo o que vê. A atenção estoica é quando você começa a colocar um pequeno intervalo entre o estímulo e a reação. A notificação acende, mas você não corre imediatamente. O vídeo é sugerido, mas você não entra sem se perguntar nada. A mensagem chega, mas você não responde no automático, especialmente se está irritado. Esse intervalo é invisível por fora, mas por dentro é um ato de liberdade. É o momento em que você diz: primeiro eu decido se isso merece a minha mente, depois eu ajo. Muita gente confunde isso com frieza. Ah, mas aí eu vou ficar distante de tudo, vou perder as coisas, vão achar que eu não dou atenção. Os estoicos, porém, não defendiam indiferença, e sim prioridade. Você não se ausenta da vida, você só não entrega o trono da sua mente a qualquer impulso que passa pelo corredor das notificações. Pensa na imagem de um navio em mar agitado. As ondas são as notícias, as mensagens, os alertas, as comparações. O capitão vê tudo isso, sente o movimento, ouve o barulho, mas não toma cada onda como uma ordem. Ele sabe qual é o rumo, ele sabe onde quer chegar. A atenção estoica é isso: lembrar todos os dias qual é o rumo da sua vida, para que as ondas do mundo digital não decidam sozinhas o seu caminho. No seu dia a dia, essa batalha acontece em pequenos gestos. Você está no meio de uma conversa importante e o celular vibra. Uma parte de você quer pegar, outra parte percebe: se eu cedo, vou embora do momento em que realmente estou. A reação que você escolhe aí dentro diz muito sobre que tipo de presença você está construindo. A presença fragmentada, que nunca está inteira em nada, ou a presença inteira, que valoriza o que está acontecendo aqui, agora. Marco Aurélio valorizava muito este aqui e agora. Ele escrevia para si mesmo: limita-te ao presente. Não é uma frase sobre ignorar o futuro ou o passado, mas sobre não viver se ausentando do momento real para se perder em mil histórias que a mente inventa. Hoje, além das histórias internas, existem as histórias prontas das redes, que te convidam o tempo inteiro a deixar de ser protagonista da própria vida para virar espectador da vida alheia. Quando você passa horas rolando um feed, você vive uma ilusão estranha. Parece que está vendo muita coisa, mas por dentro você sente um esvaziamento. É como comer um banquete feito só de açúcar. Muita sensação, pouca substância. O estoicismo te convida a perguntar: isso me fortalece ou me enfraquece? Não no sentido de isso é certo, aquilo é errado, mas no sentido de, depois de expor minha mente a isso, eu saio mais lúcido ou mais confuso, mais calmo ou mais agitado, mais inteiro ou mais fragmentado? Essa pergunta já é um ato de atenção. Porque o piloto automático não pergunta nada, ele apenas obedece. Outro ponto profundo da visão estoica é a ideia de cidadela interior. Marco Aurélio falava de um lugar dentro de você que permanece calmo mesmo quando tudo ao redor está agitado. Não é fuga, é centro. No mundo moderno, é como se essa cidadela estivesse constantemente cercada por notificações. Cada alerta tenta abrir um portão, puxar você para fora de si, colocar sua consciência em outro lugar. Sem perceber, você passa a viver do lado de fora da sua própria mente, sempre projetado no que acontece nas telas. A atenção estoica é o movimento oposto, voltar para essa cidadela com frequência. Não precisa ser um ritual complicado. Às vezes é simplesmente perceber que você está fugindo de um desconforto interior usando o celular como anestésico. Você sente um vazio, uma inquietação, uma tristeza leve, e em vez de olhar para isso, você se entope de estímulos.
Os estoicos não tinham essa válvula de escape tecnológica, eles eram obrigados a ficar com o que sentiam. É duro, mas é assim que nasce a lucidez. Quando você se permite, mesmo que por poucos instantes, ficar com aquilo que se passa dentro de você antes de buscar um alívio nas notificações, você está praticando algo profundamente estoico, a coragem de encarar a própria alma. Sêneca diria que é melhor enfrentar os próprios monstros do que mantê-los escondidos debaixo do barulho, porque o barulho passa, o que fica é o que você se recusou a olhar. E existe outro efeito silencioso desse excesso de estímulo. Ele vai corroendo a sua capacidade de profundidade. Ler um texto mais longo, assistir um vídeo mais denso, ficar em silêncio, tudo isso vai ficando pesado demais para uma mente acostumada a pular de estímulo em estímulo, como quem muda de canal a cada segundo. A atenção estoica é uma espécie de reeducação. Você começa a se permitir voltar à experiência de estar inteiro em uma coisa por mais tempo. Não porque alguém mandou, mas porque você percebe o quanto isso te faz bem. O estoicismo também fala de temperança, a virtude do equilíbrio. Não é proibir, é saber quanto basta. No mundo digital, temperança não é nunca mais olhar rede social ou nunca mais responder ninguém. É perceber quando você já passou do ponto em que aquilo é útil e começou a se tornar apenas um hábito vazio. A fronteira entre usar e ser usado é discreta, mas você sente no corpo cansaço, olhos pesados, mente saturada, mas ainda assim continuando a deslizar o dedo. Quando você percebe isso e decide parar, ainda que por um momento, está exercendo essa temperança. Existe um detalhe importante. A atenção estoica não é perfeccionista. Ela não espera que você vire um modelo de disciplina digital que nunca se distrai, nunca perde tempo, nunca se deixa fisgar por algo bobo. Os próprios estoicos sabiam que a mente é escorregadia. Eles mesmos falham, se distraem, perdem o foco. A diferença é que eles se chamam de volta. Em vez de se culpar por ter se perdido, eles usam o retorno como exercício. Ok, me perdi. E agora, o que faço com isso? Essa é uma atitude estoica moderna diante das telas. Ao reparar quantas vezes por dia você é arrancado de si, você começa a ver com mais clareza que tipo de vida está sendo construída. Porque uma vida não é feita apenas de grandes decisões e eventos marcantes, é feita da soma de pequenos momentos de atenção. Se a maior parte deles é entregue ao que pisca na tela, não sobram muitos para aquilo que realmente importa para você. As pessoas que ama, as coisas que quer aprender, os projetos que quer tirar do papel, a relação que você tem consigo mesmo. A atenção estoica não é uma técnica, é uma escolha de postura. É você decidir que no meio desse mar de vozes digitais, a sua mente não será apenas mais uma tela acesa, mas um lugar onde você sabe entrar, parar, observar, questionar. Um lugar que não reage automaticamente a tudo. E a partir dessa postura, o mundo digital deixa de ser um inimigo a ser combatido e se torna aquilo que sempre deveria ter sido, uma ferramenta. Ferramenta serve a um propósito. Quem decide o propósito é você. A partir do momento em que você deixa claro para si mesmo o que quer priorizar na sua vida, fica mais fácil perceber o que merece ou não merece a sua atenção. Os estoicos chamariam isso de viver de acordo com a própria natureza racional. Em vez de ser arrastado pelos impulsos, você passa a ordenar sua vida a partir de um eixo interno. No século XXI, isso não significa abandonar as telas, mas saber entrar e sair delas com consciência. Significa conseguir estar online sem desaparecer de dentro de si. Significa responder ao mundo sem deixar que o mundo determine sozinho quem você está se tornando. O mundo das notificações infinitas quer a sua presença constante, mas muitas vezes não te oferece nada em troca além de fragmentação. O estoicismo não vai desligar o barulho para você, mas ele pode te ajudar a criar, por dentro, um silêncio que nenhuma tela consegue invadir. E é a partir desse silêncio interior que o resto da conversa continua. Porque se proteger a atenção é proteger a sua mente, então cuidar do que entra pelos seus olhos e ouvidos é muito mais do que um detalhe moderno.
É uma questão de quem você está escolhendo ser, todos os dias, em meio ao caos luminoso do mundo digital. Chega uma hora em que você percebe que não é só sobre passar tempo no celular, é sobre o tipo de mente que você está cultivando, todos os dias em silêncio. Porque o mundo lá fora vai continuar barulhento, as redes vão continuar gritando, as notificações vão continuar disputando quem pisca mais forte na sua tela. Mas em algum ponto, você precisa decidir. Eu quero ser apenas alguém que reage ou alguém que escolhe? Os estoicos não viveram na era digital, mas lidavam com algo muito parecido. Um fluxo constante de acontecimentos querendo sequestrar a alma. Intrigas políticas, boatos, expectativas dos outros, tragédias públicas, elogios superficiais, críticas injustas. O cenário muda, os rostos mudam, as roupas mudam, mas a pergunta é a mesma há séculos. Quem comanda o seu mundo interior? Talvez uma parte de você se cobre demais. Você olha para a própria relação com o celular e pensa: eu devia ser perfeito, devia conseguir largar tudo de uma vez. O estoicismo não te pede perfeição, ele te pede consciência. Consciência de quando você está usando a tecnologia e de quando a tecnologia está usando você. Consciência de quando você está buscando algo realmente importante e de quando está apenas anestesiando um vazio. Consciência de quando você está escolhendo e de quando está apenas seguindo o impulso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Ele não estava preocupado em parecer sábio para ninguém. Ele sabia que a batalha era travada num lugar que ninguém vê, no exato momento em que você decide o que aceitar dentro da mente. Hoje, você vive numa vitrine constante, mas essa batalha continua invisível. Ninguém vê o instante em que você escolhe entre abrir mais um aplicativo ou voltar a olhar para sua própria vida real. Ninguém aplaude quando você decide fechar a tela e ficar com um pensamento incômodo, em vez de fugir dele. Mas é ali que você está construindo ou destruindo sua paz. Talvez você esteja ouvindo isso e se lembrando de quantas vezes já foi dormir com a mente lotada, mas vazia ao mesmo tempo. Lotada de imagens, discussões, comparações, vazia de sentido, de direção, de contato consigo mesmo. E aí, acorda no dia seguinte cansado, como se não tivesse descansado de verdade. Não é só o corpo, é a mente que não teve um minuto de silêncio. Os estoicos valorizavam demais o silêncio interior. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio daquele ponto dentro de você que não é arrastado a cada segundo por tudo que acontece. Esse silêncio não vem pronto, ele é construído quando você passa a se tratar como alguém digno da própria atenção. É curioso, você presta atenção em tudo, na vida dos outros, nas notícias, nos conflitos alheios, no que acontece do outro lado do mundo, mas quantas vezes por dia você presta atenção em você? Não no seu reflexo na tela, não na imagem que você passa, mas no que realmente sente, pensa, deseja, teme, precisa resolver. Atenção estoica é isso. Recuperar a capacidade de voltar para si sem precisar de uma fuga. É conseguir ficar com seus próprios pensamentos sem precisar de uma distração imediata. É olhar para suas próprias dores sem imediatamente buscar um vídeo, um meme, uma conversa para abafar a dor. E isso não te desumaniza. Pelo contrário, te humaniza de novo. Porque quando você está sempre escapando de si, vai ficando estranho, irritado, ansioso, impaciente e nem entende exatamente por quê. A mente cheia de ruído não consegue nomear suas próprias dores, só sente um mal-estar difuso. E um mal-estar que não é nomeado, não é acolhido, vira irritação com tudo e com todos. É por isso que às vezes você perde a paciência por pouca coisa. Não é só aquilo, é soma, é acúmulo, é a mente sobrecarregada, sem espaço, tentando gritar por um pouco de ar. E cada nova notificação é como alguém abrindo a porta do quarto sem bater, de novo e de novo e de novo. Os estoicos te lembrariam: você tem o direito de fechar essa porta. Fechar a porta não é se isolar do mundo, nem fingir que os problemas não existem. É, primeiro, reconhecer que existe um limite, que sua mente não é um depósito público onde tudo pode ser jogado indefinidamente.
É um espaço sagrado, e coisas sagradas exigem critério. Você continua trabalhando, estudando, se conectando, rindo de coisas leves, se informando, conversando com quem ama. Mas aos poucos, você começa a perceber que não precisa mais dizer sim para absolutamente tudo que chama o seu nome na tela. E essa pequena mudança, invisível por fora, vai transformando por dentro a forma como você se sente, como você reage, como você vive. A tensão estoica é quando você começa a proteger o que você pensa antes de se afogar no que todo mundo pensa. É quando você começa a cuidar do que sente antes de ser arrastado por aquilo que os outros sentem. É quando você deixa de ser apenas receptor e volta a ser autor. E aqui existe um ponto delicado. O mundo digital ama a intensidade. Tudo é urgente, tudo é extremo, tudo é dito como se fosse a coisa mais importante do planeta. Se você entra nessa lógica sem filtro, começa a viver em estado de alerta constante, como se o mundo estivesse sempre à beira de um colapso. E se você não acompanhar tudo, vai ficar para trás. Mas os estoicos te fazem uma pergunta simples. Isso está sob seu controle? Você pode se informar, pode agir, pode contribuir onde tem alcance. Mas existe um ponto em que a informação deixa de ser ferramenta e passa a ser veneno. Quando ela só te gera medo, paralisia, sensação de impotência. E mesmo assim, você continua consumindo. A tensão estoica é a coragem de dizer: eu já entendi o que preciso sobre isso por hoje. O que vier além disso vai ser só ruído. Não é fuga, é higiene mental. Do mesmo jeito que você não come o dia inteiro sem parar, porque sabe que o corpo não aguenta, também não faz sentido se entupir de estímulos o dia inteiro como se a mente fosse indestrutível. Ela não é, ela sente, ela cansa, ela adoece. E uma mente cansada começa a enxergar tudo torto. As pessoas parecem piores, o futuro parece mais ameaçador, você parece menor. Não porque é verdade, mas porque o filtro está sujo. O estoicismo não vai limpar esse filtro por você, mas vai te lembrar todos os dias que você pode escolher o que passa por ele. E se você cuida desse filtro, inevitavelmente algo muda. Você começa a ficar menos reativo, menos vulnerável à provocação gratuita, menos disponível para guerras que não te levam a lugar nenhum. De repente, uma notificação que antes te tiraria do eixo por horas vira só uma informação que você recebe, avalia e escolhe como responder. Um comentário maldoso que antes te consumiria o dia inteiro vira uma frase que você enxerga como reflexo da outra pessoa, não como radiografia do seu valor. Uma comparação que antes te esmagaria vira um lembrete de que cada caminho é único e que gastar sua vida olhando para o passo dos outros é o jeito mais rápido de abandonar o seu. Você não controla o barulho do mundo, mas pode diminuir o volume que ele tem dentro de você. É aqui que entra a beleza de uma atenção mais estoica. Aos poucos, você percebe que não precisa exagerar para ganhar sua própria confiança. Você não precisa sumir das redes, apagar tudo, abandonar o trabalho, jogar o celular no lixo. Você precisa de algo bem mais simples e bem mais sofisticado. Presença. Estar realmente onde você está. Quando estiver estudando, estudar. Quando estiver com alguém, estar com alguém. Quando estiver consigo mesmo, estar consigo mesmo. E, quando estiver usando as redes, usar, não ser usado. Você pode continuar ouvindo música, rindo de vídeos, conversando, criando, aprendendo. A diferença é que agora, por trás de cada gesto, existe um alguém que está acordado. Um alguém que olha para a própria mão indo em direção ao celular e às vezes diz: não agora, agora eu fico aqui. Talvez esse ficar aqui seja hoje um dos atos mais revolucionários que você pode praticar. Porque o mundo das notificações infinitas te convida a estar em todo lugar o tempo todo, menos em você. Se você aceita esse convite sem questionar, vai apagando a própria presença e vivendo como um reflexo do que os outros jogam na sua tela.
O estoicismo te convida ao contrário. Volta, volta para dentro. Volta para o lugar em que as decisões realmente nascem. Volta para o ponto em que você lembra que tem escolha. No fim das contas, proteger a sua atenção é proteger a sua vida, porque tudo o que você vive passa primeiro pelo filtro da sua presença. Uma conversa com atenção vira vínculo. A mesma conversa com a mente em outro lugar vira formalidade. Um momento simples, como tomar um café com atenção, vira descanso verdadeiro. O mesmo café com sua mente perdida vira mais um intervalo vazio entre notificações. Você não precisa virar um sábio perfeito para começar a experimentar isso. Basta começar pequeno, perceber que a sua atenção tem valor e que nem tudo merece esse valor. Só isso já é profundamente estoico. Um dia, quando alguém olhar para você e comentar como você parece mais calmo, mais centrado, mais difícil de ser desequilibrado por qualquer coisa, talvez essa pessoa não veja tudo o que aconteceu por dentro. Os não silenciosos que você deu a notificações desnecessárias, os momentos em que preferiu o silêncio ao ruído, as vezes em que escolheu respirar antes de reagir, as noites em que decidiu fechar o celular um pouco antes para estar inteiro com seus próprios pensamentos. Mas você vai saber que por trás dessa calma existe um trabalho interior que ninguém vê. O trabalho de cuidar da sua própria mente como algo precioso, não como um terreno público onde qualquer coisa pode ser jogada. Se esse vídeo te fez pensar, se em algum momento você se reconheceu nesse cansaço silencioso da mente fragmentada, leva essa reflexão com você, não como uma cobrança, mas como um convite. Um convite para, aos poucos, recuperar esse poder que parece pequeno, mas muda tudo. O poder de escolher onde você coloca a sua atenção. E se você sente que essa mensagem pode ajudar mais alguém que está se perdendo nesse mar de notificações, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, o que separa alguém do caos e de um pouco mais de paz é justamente uma conversa como essa. Se quiser continuar aprofundando esse caminho, se inscreve aqui no canal. Aqui, a ideia é justamente essa: usar o mundo digital sem ser engolido por ele, trazer a filosofia antiga para o agora e aprender, juntos, a proteger a mente num mundo que disputa cada segundo da nossa consciência. E se você chegou até aqui, deixa nos comentários uma frase para eu saber que você é uma dessas raras pessoas que está escolhendo vigiar a própria mente. Escreve assim: eu escolho a minha atenção. Que isso não seja só um comentário, mas um lembrete diário. O mundo pode tentar te puxar para todos os lados, mas no fim, a direção da sua mente ainda é a decisão mais estoica e mais poderosa que só você pode tomar.